Olá, saudações. Eu me chamo Samira Lopes de Almeida, sou mestranda em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis. E o trabalho ao qual eu irei apresentar no sexto encontro de pós-graduação tem como título Aproveitamento da casca de Passiflora edulis F. flavicarpa como fonte de compostos bioativos com atividade hipoglicêmica. E este trabalho tem como orientador o professor doutor Jefferson Falcão do Amaral e também a autoria de Luiz Felipe Sá Pereira e Fábio Moraes da Silva. O maracujá amarelo ou azedo, nome científico Passiflora edulis F. flavicarpa, é pertencente à família Passifloraceae. A planta ganha um grande destaque e, aqui no Brasil, cujo país é considerado como um dos maiores produtores do fruto no mundo. A principal destinação a qual é empregado o maracujá é para a fabricação de sucos. Durante esse processamento de sucos, são gerados resíduos, como as sementes e também a casca. A casca representa mais de 50% do peso do fruto e, na grande maioria das vezes, acaba sendo descartada sem o devido aproveitamento. O maracujá é muito relacionado ao efeito sedativo, como calmante na medicina tradicional, para algumas partes da planta, sendo assim considerada uma espécie bastante utilizada na medicina tradicional. A importância de se relatar que essas atividades medicinais se devem a compostos bioativos presentes nessas diversas partes, e a casca também não é diferente. Uma das formas de utilização que tem sido dada para a casca é a utilização desta na forma de farinha. Na medicina tradicional, a farinha é empregada para o tratamento do diabetes. Isso se deve a constituintes químicos presentes nessa casca e que conferem então a ela esse efeito hipoglicêmico. Mas importante destacar que é importante observar que também existem estudos científicos, por meio de estudos experimentais, que comprovam esse efeito hipoglicêmico. Diante disso, objetivou-se realizar um levantamento acerca de estudos científicos que relacionam a atividade hipoglicêmica aos compostos bioativos presentes na casca de Passiflora edulis F. flavicarpa. Para isso, foi realizado um levantamento com base em bancos de dados de periódicos científicos online. As bases foram as seguintes: Lilacs, Periódicos CAPES, PubMed e ScienceDirect. Para seleção desses artigos, foram levados alguns critérios de inclusão em consideração. Foram estes a relação entre composição química e atividade hipoglicemiante. Após esse levantamento, esses dados foram então avaliados de forma qualitativa. Após essa realização desse levantamento, foi evidenciado diversos estudos que retratavam a atividade hipoglicemiante para a casca de Passiflora edulis F. flavicarpa. Estudos estes que foram realizados in vitro e também estudos in vivo. Foi de grande relevância destacada para esse estudo, então, foi a observação que esses testes in vivo, eles se tratavam de testes pré-clínicos, ou seja, que foram realizados em animais, e também testes clínicos que foram realizados com seres humanos. E as principais formas de utilização do material da casca foi por meio da forma da farinha. Além disso, esses estudos em vivo, eles realizaram
a suplementação da farinha da casca de P. flavicarpa associado ao controle glicêmico, como, por exemplo, a associação da farinha com a massa de talharim. E assim foi observado um controle glicêmico desses animais ou das pessoas que receberam essa suplementação quando comparados aos grupos não tratados. Quando se observa a composição química versus o efeito biológico, ou seja, quais os constituintes químicos que conferiram em grande maioria foi atribuído, então, em grande maioria, essa atividade hipoglicêmica, observa-se a questão da presença de pectina, que é um tipo de polissacarídeo, encontrado em alta concentração nas cascas do fruto. E alguns estudos evidenciaram resíduos de ácido galacturônico, sendo importante aqui destacar que esse ácido galacturônico ele apresenta também uma relação com diversas outras atividades biológicas, conferindo assim à casca não somente a atividade hipoglicêmica, como foi bastante evidenciado, mas também outros tipos de atividades. Outro detalhe importante que foi observado foi compostos fenólicos presentes em grande maioria na farinha ou na forma de farinha ou na casca do maracujá propriamente dita. Esses compostos fenólicos podem ser demonstrados como, por exemplo, a presença do ácido cafeico, isoorientin, beta-caroteno, luteína, criptoxantina, cujos são relatados com muitas outras atividades biológicas, conferindo assim a parte do fruto que é descartada um grande potencial de compostos bioativos que podem ser empregados no tratamento ou prevenção de diversas doenças, como é o caso do diabetes. Portanto, compreende-se que a utilização das cascas de Passiflora edulis flavicarpa representa uma fonte de compostos bioativos para o tratamento da hiperglicemia e que pode ser utilizado na suplementação de alimentos. Estas são algumas das referências utilizadas na elaboração deste trabalho e gostaríamos de externar aqui os agradecimentos à CAPES e à FUNCAP pela concessão de bolsa de pesquisa, à Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e também ao mestrado acadêmico em Sociobiodiversidades e Tecnologias Sustentáveis, o MAS. Obrigada.